Então, dando sequência aos posts sobre o autismo, antes de a gente entrar num processo diretamente para a solução do autismo, nós vamos falar aqui sobre uma série de temas para uma pessoa que queira entender como é que foi que nós chegamos a essa possibilidade de solução do autismo. Então, a primeira coisa que é importante você saber é sobre as 3 dimensões do ser humano. Então, a primeira dimensão do ser humano é a dimensão física, orgânica, chamada corpo humano. Então, estrutura orgânica, os órgãos, as glândulas, o cérebro, essas coisas todas, essa estrutura, tá? Essa é uma dimensão concreta, é a única concreta que nós temos aqui. Então, é como se fosse a tela do computador, onde as coisas realmente aparecem e são visualizadas, tá certo? Então, pelo que o corpo faz, pelo que a pessoa faz, ela se comporta, a gente analisa o ser humano, ok? A segunda dimensão é a dimensão mental do ser humano, certo? Então, dentro dessa dimensão está o conhecimento, a cultura, as crenças, né? As tradições, aquilo, né? E baseado nisso também está o comportamento do ser humano, né? Aquilo que ele acredita ou não acredita, aquilo que ele faz, por que ele faz, essas conotações aí, tá certo? Bom, e mais para cima existe uma outra dimensão, uma dimensão também não palpável, que é essa dimensão mais espiritual do ser humano, tá certo? Que alguns podem chamar, denominar de espírito, de alma. Eu prefiro falar sobre uma dimensão anímica do ser humano, tá certo? Como é que a gente pode entender isso um pouquinho mais detalhadamente? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque não é o objetivo dessa série aqui, falando sobre autismo, né? Mas eu vou dar alguma pincelada para você compreender um pouquinho melhor, tá? Vamos abrir um pouquinho essa caixa aí, tá? Então, quando nós falamos da dimensão do corpo, eu estou falando de estrutura, órgãos, glândulas. Eu também estou falando de funcionamento do corpo, tá certo? Então, digestão, respiração, circulação, excreção, essas coisas todas, tá certo? E também eu estou falando sobre a bioquímica do corpo que possibilita tudo isso funcionar. Então, na bioquímica está a nutrição, né? A captação de nutrientes, a transformação desses nutrientes em energia, e na reposição da estrutura, e na produção de células, e todo esse processo, tá certo? Então, quando nós falamos de corpo, basicamente nós estamos falando de bioquímica, né? E quando se fala de bioquímica, nós estamos falando de nutrição. Então, o sinônimo geral do corpo humano significa nutrição. Baseado na nutrição, o nosso corpo funciona bem ou mal, né? De acordo com a normalidade da bioquímica do corpo que a gente tem em função do que nós comemos, respiramos e bebemos, tá certo? Ok, até aí só, mas que isso não é necessário. Na dimensão mental, nós temos então o nosso conhecimento técnico, conhecimento social, né? Tudo aquilo, as informações que vêm para dentro da nossa cabeça, né? Também temos a nossa cultura, baseado na nossa raça, no local onde a gente vive e por aí fora, né? E também as nossas crenças pessoais, naquilo que eu acredito ou não acredito. Então, existem mais coisas, mas basicamente vamos ficar sobre isso, tá certo? Então, quando nós falamos em termos mentais, de mente, eu estou falando de informação, tá certo? Então, cultura, valores e tal, é um processo de informação, ok? Resumidamente. Na parte espiritual, nessa dimensão anímica, eu tenho uma outra coisa que é bem complexa, muito complexa, que ainda não está muito bem estudada, né? Ainda está em desenvolvimento. Quem começou um estudo mais aprofundado sobre isso e resumiu foi Bert Hellinger, né?
e ele deixou muita coisa escrita, mas ainda tem muita coisa para se pesquisar e desenvolver aí. Mas basicamente nessa dimensão nós temos o sentido que as coisas fazem para nós. Então, qual é o sentido de eu ter um pai, uma mãe, um irmão, o sentido de eu ter um carro, ou eu ter uma casa, alguma coisa assim. E esse sentido tem um aspecto muito profundo em relação àquilo que eu sinto, aos meus sentimentos, né? E também as minhas emoções, né? Então, sentimentos e emoções são coisas diferentes. Eu também não vou entrar em detalhe aqui, porque não vem ao caso, né? Então, resumidamente, quando nós falamos em termos da dimensão anímica, nós estamos falando da emoção. Da emoção, tá certo? Então, resumidamente, nós temos corpo, nutrição, mente, informação e dimensão anímica, emoção. Ok? Essa é a composição básica do ser humano. Por enquanto, nós vamos ficar aqui. No próximo post, eu vou falar um pouco sobre a interação entre essas três dimensões. Tá bom? Até mais.